esse movimento do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, seja ele de fato o responsável pelo aumento das tarifas ou não, cara, o que isso fez foi aumentar a popularidade do Lula, foi melhorar as condições políticas do Lula. Esse é o resultado prático. Quer dizer, a direita, 90% da direita, mesmo aquela que se diz bolsonarista, quer o Bolsonaro preso. Eles não vão falar isso, tudo mais. Então, eu não vejo... É diferente do PT, que é um partido antigo, sólido, tudo mais, e que encheu a praça na frente da polícia, da delegacia da Polícia Federal, onde Lula estava preso em Curitiba, com um acampamento que todo dia estava lá, bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Isso não vai acontecer com o Bolsonaro. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte... Eu não consigo ver, mesmo que o clima político mude, e aí o Supremo decida mudar de opinião e dizer que houve algum tipo de erro processual qualquer, eu não vejo a turma pró-Bolsonaro querendo necessariamente a liberdade do Bolsonaro. Além disso, a gente tem que levar em consideração um outro ponto, que é o seguinte: o Jair Bolsonaro é um homem com uma saúde muito frágil. Aquela facada fez um estrago feio. Ele já tem dificuldade hoje, em liberdade, com todos os recursos, de manter uma vida normal. Ele é internado 2 vezes por ano. Esse troço tende a piorar. Quer dizer, mesmo que ele seja solto daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, o que talvez não seja uma impossibilidade... cara, ele não volta com essa energia. Eu acho muito difícil. Eu acho que Bolsonaro acabou. Não, eu não acho que acabou o bolsonarismo. Não, sim. Isso acontece... Tudo bem. Isso aconteceu muito com o Getúlio Vargas, né? Mesmo depois do suicídio do Getúlio, o varguismo durou muito tempo. E eu acho que o bolsonarismo veio para ficar durante muito tempo. Enquanto nós tivermos essa desconfiança das instituições, esse discurso antissistema, esse radicalismo, o bolsonarismo vai ser uma força política, infelizmente, determinante. Porque eu gostaria que nós tivéssemos uma conversa de gente sensata, como é que tem que reformar as instituições, e que não tivesse essa grande força política. Que eu acho que não é o caso do Lula. Eu vejo uma nova esquerda nascendo, muito baseada no PSB, com essa nova geração de João Campos e Tabata e etc., que é uma esquerda que eu chamo de esquerda inteligente. Porque essa outra esquerda, para mim, é a esquerda burra. Os caras ainda estão parados na ideia dos anos 50 da esquerda, que não tem nada a ver. E eu acho que essa morre, mas vai nascer uma outra esquerda ali na frente, uma esquerda mais pragmática, mais à frente. Então eu acho que o bolsonarismo vai durar mais do que a gente está pensando. Eu não discordo de você não, e quando eu falei Bolsonaro, eu estava falando do Bolsonaro, não estava falando do bolsonarismo. Eu só acho que também a gente não deve superdimensionar o monstro. Quando a Quest, por exemplo, pergunta... e eu sei que a ideia, o Instituto Ideia, quando faz a pergunta, chega a um número similar. Quando a Quest pergunta para os brasileiros: você considera Jair Bolsonaro o grande líder político desse país? Quem responde sim é algo entre 10% e 12% da sociedade. Isso não quer dizer que as pessoas não possam votar no Bolsonaro, mas aquelas que você poderia dizer que fazem parte daquele movimento orgânico são aquela turma que a gente poderia dizer que está na extrema-direita brasileira, ou na ponta mais à direita do espectro político brasileiro, e que a diferença, me parece, Felipe, é que não é que eles não existissem antes, é que eles passaram a encontrar um líder e a partir de um líder se organizaram. Mas eu não consigo ver como um movimento maior do que ele. Eu vejo seguinte, eu vejo que é a defesa dos valores conservadores. E a gente tem uma sociedade que é isso mesmo. Isso aí eu acho que não é o bolsonarismo mais. Não, então, o que eu estou dizendo é assim, eu acho que o bolsonarismo é um pouco diferente até do Bolsonaro, porque eu acho que ali tem várias correntes, né? Mas eu vejo que essa corrente de uma força política conservadora na defesa da família tradicional, da religião, da propriedade privada, do agronegócio, eu sinto que
esse é um momento conservador que vai ficar durante muito tempo até se recuperar toda a confiança nas instituições brasileiras, que eu acho que vai demorar muito tempo. Então, e eu acho, eu sempre falo assim, que a gente precisa do contraponto, que seria uma esquerda à la PSDB. É essa esquerda que a gente está precisando lá, sabe? Precisa desse contraponto também. A gente não pode ter só uma visão de um lado. Mas para a gente, aí você começa a voltar a ter um diálogo de conservadores e de uma esquerda mais moderada, tal. Porque o jeito, e isso não é um fator só do Brasil, né, Vilela? Isso é o mundo. Você pega o partido, a gente falou, o Partido Democrata nos Estados Unidos, é um negócio inacreditável que aconteceu com o partido, e o Partido Republicano também, e na Europa a mesma coisa, você está acelerando para os extremos. Infelizmente eu acho que a gente está indo para os extremos, a gente vai ser hoje lá na Kombi, a gente vai estar num Fusca daqui a pouco, Pedro. Sans, e o bolsonarismo aí em Brasília, e o que você sente do Bolsonaro? Ele tá batido, tá confiante? Eu senti aqui no programa, um dia antes da votação, ele teve aqui, eu senti ele bem abatido, e o discurso dele é, não, eu sei que eu vou ser preso. Ele tinha essa sensação realmente que ia acontecer. Eu tive essa conversa hoje, inclusive, lá com pessoas que estavam, que tinham se encontrado com o presidente, depois saíram ali da sede do PL, conversaram ali em off com um grupo de jornalistas, e realmente, assim, eles destacaram o abatimento, que ele de fato está abatido, não necessariamente com a decisão em si, mas com o prospecto do que deve acontecer em breve. E assim, quando ele fala também, você sente que ele tá muito acuado. A gente que lembra dele enquanto presidente, sempre indo para cima de diversas maneiras, né? Combativo. Ali você vê que exatamente, você vê que assim, o próprio discurso dele mudou bastante. Então, a decisão do Moraes de hoje, por exemplo, ela não é clara, mas ela diz que não proíbe entrevistas. Você vê ele tomando cuidado de não falar, de assim, no máximo falar, não posso falar com vocês, queria, mas não posso. Então, essa mudança de postura já é um sintoma desse abatimento. Eu acho que veio um pouco até desde essa última internação dele, eu vejo que ele voltou ali um pouco mais não na mesma no mesmo comportamento que ele tinha. Aquela cena ali no Congresso que eu estava ali também, quando ele mostra a tornozeleira e fala sobre um ex-presidente, humilhação do ex-presidente, aquilo ali eu acho que foi muito foi ali no impulso, porque é uma informação também que a assessoria do PL ficou sabendo da decisão do Moraes, que na nossa interpretação ali proibir entrevistas. Quando ele estava dentro da sala da Câmara, imprimiram a decisão, levaram lá para dentro, então ele ficou sabendo. Quando ele fez aquilo de mostrar a tornozeleira e falar, ele já sabia que teoricamente estava proibido de dar entrevistas. Então eu acho que ali dentro do PL, inclusive, já está meio que contratado que ele vai ser preso. Eu acho que se espera uma prisão domiciliar, meio que ali também já está meio que assim, é uma expectativa de que ele fique em prisão domiciliar pela idade avançada, por essas questões de saúde, mas eu acho que não tem muito para onde fugir ali não. Se fala até, enfim, tinha um pessoal mais ali extremista incentivando ele para ir para uma embaixada, mas isso também não seria uma solução. Eu acho que até o próprio ex-presidente gostaria de ficar foragido. Então eu acho que essa questão dele ser condenado e dele estar numa prisão domiciliar tá meio que contratada. A não ser que assim, algum milagre venha, e aí deve ter uma ala ali mais extremada do entorno do ex-presidente que acha que assim, vai vir alguma solução mágica do governo Trump. Eu acho que ninguém sensato acredita nisso. O governo Trump tem ali seus interesses próprios e provavelmente assim, essa questão toda envolvendo o julgamento do ex-presidente pode até ter de fato uma simpatia pessoal ali, mas a grande questão aí é econômica e é uma questão que tem a ver com o incômodo com os BRICS, o incômodo com o discurso até do próprio presidente Lula, né, que fala sobre não usar mais o dólar como moeda padrão, e o caso do Bolsonaro foi um fato ali que é usado quase como bode expiatório, eu acho. Aqui falando do presidente Trump em específico, tá? Eu estou falando da administração direta. Com relação ao governo dos Estados Unidos, eu acho que tem uma diferença aí que pouca gente fala.
existem decisões do Alexandre de Moraes que não tem muita discussão, que extrapolaram a jurisdição brasileira. Então, de fato, assim, o governo brasileiro fala sobre defender soberania e, em certo ponto, tem razão, porque quando tem um presidente de outro país tentando interferir num processo, ele está invadindo a soberania de outro país. Só que tem uma decisão específica do Alexandre de Moraes que foi reiterada depois dessa confusão toda, que extrapola a justiça do Brasil quando tenta notificar uma rede social que nem opera no Brasil sobre um brasileiro que tem cidadania americana. Existe uma extrapolação de soberania desse lado também. Então, acho que existe ali um 10% da ação do governo americano nesse momento que tem uma base de preocupação em, peraí, vocês estão extrapolando, tem um juiz aí extrapolando decisões judiciais dele para o nosso território. Então, isso existe de fato. Eu não acho que é isso que move o presidente Trump, mas existe preocupação de oficiais do governo americano com decisões do Alexandre de Moraes. Então, um país, obviamente, está falando dos Estados Unidos. O que é liberdade de expressão nos Estados Unidos não é o que é liberdade de expressão no Brasil, acho que nem tem que ser e nunca vai ser. Só que a partir do momento que uma decisão judicial não é clara, nesse caso extrapola, você esperar um revide é uma coisa óbvia até, né? Então o revide veio para toda a população brasileira por uma questão política, uma questão até de uma certa chantagem de, libera o presidente Bolsonaro aí, senão a gente vai meter 50% de tarifas em vocês. Mas o que se esperava, e acho que até o Eduardo Bolsonaro esperava, era uma punição à pessoa física do Moraes. Isso não veio ainda, mas eu acho que virá, e aí vai ser também um contraponto para o Trump de fato começar a negociar. Eu não acho que é do interesse também desse entorno mais próximo ali da Casa Branca que essas tarifas permaneçam. Então tem um discurso político, e aí agora talvez, eu acho que vai acontecer, posso estar errado. Agora venham punições específicas ao ministro Moraes, e aí vem o discurso político do Trump. Olha só, negociamos aqui, então agora tem que isolar o Moraes para tentar abrir o mercado de alguma forma. Se eu for fazer uma previsão, eu acho que é isso que vai acontecer, assim. Mas com relação ao Bolsonaro em específico, essa questão da prisão está contratada e não acho que vai ter nenhuma mágica, nem de governo americano, nem de nenhum outro lugar que possa mudar essa situação. Eu não acho, inclusive, que é a expectativa dele, não. Kratos, eu vou pedir para você abrir uma enquete aqui, o pessoal está pedindo uma enquete, vamos colocar aí se é o fim do Bolsonaro, sim ou não, ou vocês preferem Bolsonaro será preso, sim ou não? O que preferem na enquete aí? Acho que... Deixa eu ver aqui. Bolsonaro vai ser preso. Bolsonaro não tem... Então, assim, é o fim do Bolsonaro, coloca se o pessoal acha que sim ou não. E eu tava até discutindo com o Eduardo Bolsonaro se tem algum efeito prático, porque eu acho muito difícil que o Alexandre de Moraes volte atrás. Todo mundo acha meio impossível isso, né? E, então, o que adianta tudo isso? O que vocês acham? Cara, todos os países que o Trump enfrentou viram um aumento de popularidade dos seus chefes de Estado. No Canadá virou eleição. Canadá, Austrália. Pois é. O Zelensky viu... Agora a popularidade do Zelensky está caindo, as pessoas estão começando a pedir eleição. Agora, quando o Trump teve aquele momento de enfrentamento no Salão Oval, o Zelensky viu um spike, né? Um crescimento de popularidade. E isso acontece justamente porque as pessoas... É normal, né? As pessoas sentem que tem um país estrangeiro tentando interferir nas questões internas. Agora, de todas essas conversas, o que é exatamente, por que é, o Trump está falando, o que o Trump está falando que são os motivos das tarifas é aquilo mesmo, ou na verdade o problema são as declarações no Lula no BRICS, mas... De todos esses debates, eu acho que a gente só tinha que lembrar de uma coisa, que é o seguinte: se Donald Trump gasta 5 minutos da semana dele pensando no Brasil, é muito, tá? Não. Essa não é uma questão premente na Casa Branca. Simplesmente não é. Ainda mais agora que ele está preocupadíssimo com o negócio do Jeffrey Epstein. Esse tipo de coisa consome ele, ainda mais quando é a base populista dele, pois entendeu? A relação com a China preocupa ele, entendeu? Tem muitas coisas que preocupam o Trump. Eu acho que o mundo está passando o teste Trump agora,
Eu até estava escrevendo um artigo lá para o Estadão sobre isso. Essa é a hora da verdade para ver se o mundo acredita nos valores que nortearam as relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque durante 80 anos nós acreditamos que era justamente derrubar barreiras comerciais, desburocratizar, que isso criou o comércio internacional que tirou 2 bilhões de pessoas da pobreza, ajudou os países emergentes, fez os Estados Unidos ficar mais rico ainda do que já era. Então, agora chegou a hora de nós mostrarmos que a gente acredita nesses valores, apesar do Trump não acreditar. Porque é isso que está em jogo no sistema internacional. Porque se todo mundo se une, e coisas interessantes estão saindo, né? Hoje mesmo tinha uma entrevista muito boa no Estadão mostrando que o acordo Comunidade Europeia, União Europeia, Mercosul, União Europeia está pronto para sair, ou seja, a questão Trump vai ajudar a acelerar esse acordo, que é muito importante para o Brasil, muito importante para a Argentina, né? Outra coisa que seria fundamental para o próximo presidente do Brasil fazer, um presidente que não seja populista, né, é ingressar o Brasil na OCDE. Porque, de novo, pegar as regras do comércio, padronizar regras, padronizar como é que se olha o balanço de uma empresa, lei trabalhista, lei tributária, tudo isso começa a trazer essa história de normalidade, de estabilidade das regras, que é tão importante para o jogo. Então, eu acho que esse é o momento da hora da verdade, se nós acreditamos ou não que a ordem internacional criada pelo Franklin Roosevelt no fim da Segunda Guerra Mundial continua valendo ou não para nós, mesmo que o Trump tem esses rompantes populistas que é contra essa ordem, que ele quer detonar essa ordem mundial. Então, é uma hora da verdade de acreditar nos valores. Como eu digo, agora é a hora da verdade dos verdadeiros democratas defender os valores democráticos no Brasil, pô. A gente não pode achar... Olha, eu fico chocado quando ministros do Supremo acham que precisa tomar medidas de exceção porque esse é um momento... É um momento perigoso. Então, no momento perigoso para Salvador da Pátria, precisam tomar medidas de exceção. Não! Na crise, é que você tem que mostrar que você acredita tanto na democracia, no Estado Democrático de Direito, que você vai seguir com o máximo rigor as regras do jogo, justamente porque você acredita nessas virtudes. Porque se você fala que acredita num valor, na hora que o bicho pega, você chega a falar, não, agora eu não acredito, então você não acredita. Então, eu acho que é uma hora importante do mundo e do Brasil. Como se nós acreditamos ou não nos valores que a gente defende. E eu acho que o mundo vai sair dessa, porque eu acho que o mundo continua acreditando nisso. Acho que vão acelerar os tratados multilaterais, as parcerias, vão começar a criar outras artérias, e os Estados Unidos ou vai ter que recuar, ou o papel dos Estados Unidos no mundo vai tender a diminuir, né? Não, você vê, como moeda, reserva de moeda, não é o discurso idiota do Lula que vai acabar com o dólar, mas o que vai acabar com já está mostrando assim, você pega assim, valor do título americano em 10 anos, pô, tá derretendo. Então, o que vai acontecer? Se amanhã esse mundo mantém esses valores, é provável que o euro se torne uma moeda importante no comércio mundial, porque se acredita em regras estáveis. Não é o Trump tem as pautas igual a do Lula, que é demitir o presidente do Banco Central, que é nacionalismo econômico. Igualzinho. É igualzinho. Populista é a minha pauta, pô. Eu iria até além. Eu só atribuiria a John Maynard Keynes, não FDR, as regras do mundo no pós-guerra. Mas eu acho que tem um momento ali nos anos 90... Bill Clinton é um herói pessoal meu, tá? Felipe. E tem um momento ali nos anos 90 em que os Estados Unidos dobram a aposta após a queda do muro, o derretimento da União Soviética, percebendo que existe uma oportunidade na democratização da Europa e a partir daquele negócio, diferentemente do que o Trump diz. O processo de globalização, aquilo que a gente chama de o consenso de Washington, ele quintuplicou a economia americana. Os Estados Unidos do Clinton para cá enriqueceram barbaramente. E o que fez os Estados Unidos enriquecerem barbaramente foi o enriquecimento do resto do mundo. Quanto mais o mundo enriquece, maior mercado existe. Quanto mais mercado você tem, mais demanda e mais oferta encontra espaço para aparecer. E eu acho que a grande diferença aí o que faz, por exemplo, uma figura como Lula e uma figura como Trump, que evidentemente estão em campos ideológicos opostos e que deveriam pensar coisas muito diferentes,
terem esses acordos de achar que Banco Central independente é uma ameaça, achar que esse negócio de livre comércio demais, de abertura dos portos, para usar a coisa do João VI e tudo mais, é um perigo, tudo mais. O que faz? Essa ideia de que a economia é um jogo de soma zero. Exatamente. Em vez de que não, quanto mais você faz comércio, mais gente enriquece, tudo mais. Por que o Brasil se tornou um país de classe média? E o Brasil se tornou um país de classe média. As pessoas se incomodam às vezes um pouco com essa coisa. Não, como assim? As pessoas na verdade são pobres, tudo mais. Cara, existe uma diferença fundamental entre o problema da sua vida se eu vou ter comida 2 vezes por dia, se eu vou ter teto no final do mês, e o problema da sua vida se eu consigo pagar o boleto no final do mês. Essa é a diferença entre um país de classe média e um país pobre. Para mais de metade da população brasileira, para aproximadamente 60% dos brasileiros, o problema é pagar boleto. Nunca apareceu na história do Brasil que o Brasil seria um país que teria mais gente na classe média do que pobres. Hoje o Brasil é um país... E isso foi resultado do consenso de Washington, isso foi resultado de abertura, a pouca abertura comercial que a gente teve, já teve um efeito espetacular. É pouca abertura. A gente continua sendo um país muito fechado. Exatamente. Mas abriu. Abriu. Uma coisa impressionante, saiu o estudo do FMI agora, o Brasil nos últimos 45 anos caiu 40 posições na renda per capita. Só 40? O Brasil está se aproximando dos países pobres agora. Por quê? Porque é isso que o Pedro falou. Nesses últimos 40 anos, essas outras economias abriram, tiveram uma mentalidade exportadora, renda per capita começou a crescer muito mais do que a nossa. Em 1980, a renda per capita do Brasil, a renda per capita da Coreia era 1/3 da do Brasil. Hoje é 3 vezes maior. Por quê? Porque ingressou nas cadeias produtivas. Quando o Fernando Henrique subiu a rampa do Planalto para receber do Itamar a faixa presidencial, o PIB da China era igual ao PIB brasileiro. Isso. É isso. Olha que absurdo. Cara, a gente perdeu. Nós já votávamos e éramos adultos, Vilela. É verdade. É isso. Então a gente perdeu muita oportunidade com essa economia fechada, demais. Aliás, mostra até que nos Estados Unidos, eu vi a crise de 2008, o PIB per capita americano era igual ao da Europa. Hoje o PIB per capita dos Estados Unidos é 2 vezes o da Europa. Em 2008, na crise financeira. Então, essa perda de produtividade e competitividade, até numa economia avançada como a Europa, é algo que, aliás, o Draghi escreveu um plano espetacular. Você leu o plano Draghi? Depois eu vou mandar para você, Pedro. É espetacular o plano Draghi. Como é que a Europa tem que voltar a buscar produtividade e competitividade? Como é que tem que ter independência energética com energia limpa? E como é que tem que começar a investir em indústria de defesa, porque não dá mais para depender dos Estados Unidos? Ele fez ali um blueprint para a Europa recuperar produtividade econômica e competitividade. E é isso que a gente vai ter que fazer. Porque hoje a coisa que eu tenho mais medo é perder a geração de gente talentosa jovem, cara. Você pega uma moçada de 30, 40 anos no Brasil, nasceu no Brasil que não cresceu, ele cresceu no Brasil sem crescimento, e hoje olha pra frente e não tem perspectiva de crescimento. O cara vai embora, pô. Como é que você vai fazer pro teu filho ficar aqui? Então, é muito importante voltar a ter esse sonho, que era o sonho que a nossa geração teve, pô, lá nos anos 80, pô, o Brasil indo, bombando. Mas quem não pegou aquela fase, aí é só ladeira abaixo. Pois é. Uma questão que está sendo colocada nas redes sociais há alguns dias é que a gente vive numa ditadura. Vocês concordam com isso? Bobagem completa. Não, numa ditadura a gente não vive. Nicolas, Paulo Figueiredo, inclusive Eduardo Figueiredo falaram disso. Estamos numa ditadura. Por que não estamos numa ditadura? É muito por causa desse voluntarismo do Supremo. Mostra que as regras constitucionais não são mais respeitadas no Brasil. Mas, aliás, só por ele poder falar isso, e a gente está falando isso, é porque algum grau de liberdade ainda tem no Brasil. Então, chamar o Eduardo Bolsonaro, que está a gente tem habeas corpus. Cara, eu fui criado numa família que eu era criança.
Mas eu fui criado numa família em que tinha primo do meu pai preso em cadeia, sendo barbaramente torturado, em que muitos amigos estavam exilados. Né? Na ditadura militar. Eu Tudo comecei. é ditadura menos a ditadura. Eu trabalhei em todos os grandes veículos de imprensa no país e todos meus. Eu estou com 50 anos hoje. Meus colegas mais velhos, ou seja, aquela turma que eram os meus chefes, quase todos tinham sido presos por serem jornalistas. Eu fazer o que eu faço hoje, eu seria preso na ditadura militar. Exato. Ou não poderia fazer o que eu faço hoje. Porque é o tipo de coisa que hoje eu seria preso. É claro, trago não comunistas, tem... trago É isso. gente de tudo quanto é espectro. Abre o Twitter, abre o YouTube, abre... Sim, você tem ataques a pessoas. Você pega o Monark, por exemplo. Que é imbecil, mas que tem todo o direito de ser imbecil. Sim, ele tem todo o direito. Você tem pessoas no Brasil, você tem indivíduos com direitos violados no Brasil. E eu sou perfeitamente capaz de concordar com uma afirmação desse tipo. Mas você não tem uma violação generalizada dos direitos de toda a sociedade. E numa ditadura é isso que você tem. Agora, eu acho que tem um ponto importante que hoje nós temos que admitir que temos uma democracia falha. Sim. E isso é importante. Tudo mais. Isso é importante. Porque no momento em que você tem dúvidas se você pode falar alguma coisa, fazer alguma coisa, é preocupante. Você não tem uma democracia plena. Numa democracia plena você não tem esse medo. Claro, você fala. Quero abrir um negócio, sei como é que é a regra, quero falar o que eu penso, eu falo, não tem problema. Então, no momento que você começa a ter esse tipo de insegurança como cidadão, onde é que eu estou pisando? Eu posso fazer isso? Não posso? É um sinal importante que a gente tem uma democracia falha. Por isso que eu acho que a gente tem que repensar muito essas grandes reformas do Estado,